Bom, antes de começar, só faço aqueles lembretes de sempre. Dê o seu like, se inscreva no canal Ponta de Lança FC e acione o sininho para receber as notificações e os vídeos, beleza? E a gente vai tocando a bola por aqui, conversando com vocês. E diga o que vocês acham, então. Eu vou começar com uma notícia estarrecedora, mas que virou trivial. Ela sempre foi estarrecedora. Esse tipo de notícia sempre foi estarrecedora. Mas a coisa ficou meio banalizada, né? Desde muito tempo. Ontem, cerca de 30 bandidos, de uma torcida uniformizada do Esporte Clube do Recife, invadiram o centro de treinamento do clube, que fica na região metropolitana da capital pernambucana. Eles forçaram o portão não ofereceu resistência, eles entraram, porque tinha havido uma combinação com a direção do clube de que eles iam conversar com os jogadores. Isso é um absurdo. Conversar o quê? Mas o absurdo maior vem agora. Bom, eles forçaram a barra, entraram, chegaram até o lugar onde estavam os jogadores, e aí tinha lá um líder, que estava microfonado, inclusive. Ele fez ameaças aos jogadores e, num dado momento, deu um tapão no peito do Pablo, o atacante, que felizmente não reagiu. Sabe por que felizmente? Porque se ele tivesse reagido, que seria uma coisa totalmente aceitável e compreensível, né? O cara, sangue quente, leva um tapão, reage na hora. Só que ali ele estava diante de bandidos, porque esse cara, esse camarada que uma espécie de líder, de porta-voz, disse: olha aqui, eu vou ler para vocês para não falar bobagem. Vocês estão pensando, para os jogadores, vocês estão pensando que é brincadeira? Todo mundo aqui tem antecedente criminal. Uau! Ou seja, todos nós somos bandidos, já passamos pela polícia. Não é brincadeira. Você imagina o jogador ouvindo isso, cara? Você é um trabalhador. Aí no seu local de trabalho, chega um bando que bota a mão na sua cara, te agride, dá um tapão no seu peito e diz: Você tá achando que você tá brincando, cara? Eu já passei pela polícia, eu sou bandido. Eu vou te matar. Eles não falaram essa frase, mas as ameaças você começa a pensar um monte de coisa. Bom, o esporte faz 15 jogos que não ganha, né? E a torcida está irada, porque o clube que já foi campeão da Copa do Brasil está na última colocação do Campeonato Brasileiro, está na lanternaça. E, se nada mudar, é o primeiro rebaixado, porque só foram 14 rodadas, mas o time não ganha. O time tá com 3 pontos ganhos, cara. Um negócio maluco, 3, 4, sei lá. Mas tá na rabeira o esporte. Bom, e nesse episódio, a polícia militar não fez nada. Como assim não fez nada? Os caras destruíram câmera de segurança. Um camarada que subiu lá na guarita e começou a destruir a câmera de segurança, ou seja, para não gravar, né? Mas eles, os caras que estavam lá, os bandidos, eles estavam filmando, estavam gravando, porque aí eles botam nas redes para mostrar, olha aqui, somos nós mesmos, e é isso aí, nós vamos botar para quebrar. Bom, aí quando se perguntou para a polícia por que vocês não fizeram nada, o comandante virou-se e falou assim: não, a gente achou que era uma reunião pacífica. Isso porque a diretoria do esporte tinha acertado com eles uma reunião, uma conversa. Conversar o quê, bicho? Vai conversar o quê? Vai cobrar o cara? Ô, seu maluco, você tem que jogar bola, porque senão eu vou te. Que isso? Que loucura! Agora, no começo eu falei. Não é estarrecedora, mas não é novidade, né? Faz anos que isso acontece. Anos. E não acontece nada com esses caras. A polícia tem medo dos caras? A polícia não faz nada? O clube não faz nada? Bom, aí, deixa eu ver aqui o nome dos caras. O tal do Eduardo Rigueira, que é presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, disse que vai pedir uma investigação. Ah, vá, é mesmo? Eles tinham combinado com esses bandidos de entrarem no CT para conversar com os jogadores, assim como o presidente Yuri Romão e o Rafael Campos, que é vice. Que maravilha, né? Como deve ser bom ser torcedor do esporte, que você combina com o presidente, com o presidente do Conselho Deliberativo e tal. Nós vamos lá só conversar com os jogadores, não vai acontecer nada.
Ai, ai, ai. Bom, e domingo? Ah, aliás, antes de eu falar do jogo de domingo, dois jogadores que estavam acertando a sua ida, a contratação para o Esporte Clube do Recife, desistiram. É lógico, eu vou trabalhar aí, mas de jeito nenhum. Bom, domingo, o Esporte recebe na Ilha do Retiro o Botafogo de Futebol e Regatas. Ai, 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 ai. Vamos mudar de assunto. John Arias. Ontem eu falei que a coisa tinha dado uma esfriada, né? A contratação dele. Mas o Fluminense, de ontem para hoje, aceitou as condições do contrato oferecido pelo Overhampton, que subiu a proposta. E agora John Arias está arrumando as malas para jogar na Inglaterra. Parece que o contrato é só de uma temporada, mas e tem uma cláusula que dá ao Fluminense o direito de repatriar o jogador se não der certo, se ele não quiser mais, ou o time. A proposta era de 20 milhões e o Overhampton subiu para 22 milhões de euros. Eu não fiz a conta, mas 22 vezes 6, 6 vezes 12, dá uns 150 milhões de reais, né? Por aí. O Arias está com 27 anos e chegou ao Fluminense em agosto de 21. Ele está cansado, não é que ele está cansado, mas ele quer uma coisa melhor, né, do que o Flu. Merece. Boa sorte, Arias. Outro personagem, Neymar. E não é que o camarada decidiu o jogo. Ele marcou um golaço aos 39 minutos do segundo tempo. Foi um golaço, porque quem faz aquilo que ele fez é só o craque. Matou a bola de costas para o zagueiro do Flamengo, foi o Léo Pereira, que ficou sem saber o que estava acontecendo. Ele virou o corpo, matou com a perna esquerda, e quando ele se virou para bater, ele deu uma. Não foi nem uma ameaça, foi. Ele deu uma ameaçazinha, um coisinho assim, e aí chutou de direita e não deu uma pancada na bola. Ele deu um. Cara, é só craque que faz isso. E aí, 1-0 para o Santos em cima do Mengão, na Vila Belmiro, que entrou em êxtase. E a Vila Belmiro entrou em êxtase também quando o garoto de 17 anos, Robinho, filho do Robinho, é, que está preso, infelizmente, quer dizer, infelizmente, a conjuntura, mas ele fez uma grande bobagem, ele cometeu um crime, né? Estupro é crime. E o moleque de 17 anos, ele tem essa sombra, né? Esse peso em cima dele, que é essa história do pai. Só que ele não sentiu nada. Ele estreou ontem na Vila Belmiro. Ele tinha jogado no amistoso aí, mas ontem foi diante da torcida do Santos e em casa, na Vila Belmiro, e contra o Flamengo, o líder do campeonato. É um grande time. E o moleque jogou muita bola. Os poucos minutos que ele esteve em campo, ele atrapalhou ali, ele atazanou a defesa do Mengão. Sábado, Mirassol e Santos em Mirassol. Cuidado, hein? Ah, e só uma coisa em relação ao Neymar ainda, que eu acabei esquecendo de ler aqui. O interessante foi a reação da imprensa estrangeira. Olha só. Manchetes todas laudatórias. Neymar ressuscita, golaço, herói do Santos na vitória extremamente valiosa sobre o Flamengo. Esse aí é da bola, de Portugal. Um gol muito esperado, é o Jornal de Paris, Le Parisien. Talvez seja o prenúncio de uma temporada promissora. Ele quer jogar todos os jogos. Aliás, foi isso que ele disse ontem numa entrevista ao final do jogo. Ele não está 100% ainda, mas ele jogou o jogo inteiro. O bicho está forte, né? Mas ainda está. Você vê que ele não está ágil, né? Enfim, ele aguenta o tranco, mas ele não ainda precisa melhorar fisicamente. E como ele explicou, a lesão que ele sofreu foi gravíssima, então demora um tempo e tal. Tomara que ele volte a jogar bola, cara. Tomara que ele volte a jogar bola. A seleção brasileira feminina goleou a Bolívia pela Copa América, que está sendo disputada no Equador, 6-0. Depois daquela vitória pálida sobre a Venezuela, né, que o Brasil não jogou bem, as meninas jogaram relativamente bem e fizeram meia dúzia de gols na Bolívia. Podia ter sido de 10, 11, mas tudo bem. Gols da Luane, que fez dois, a Caroline fez três e a Amanda fechou o placar. O Brasil deu 27 chutes, 11 no gol. A Bolívia não deu nenhum chute. Oh, meu Deus, a disparidade técnica é muito grande. E o próximo jogo do Brasil é contra o Paraguai, dia 22, é terça-feira que vem. Então o Brasil tem aí uma pausa para treinar, descansar, etc.
Agora uma passagem rápida sobre os jogos de ontem. O Coringão desfalcado enfrentou também desfalcado Ceará, lá em Fortaleza, no Castelão. Meteu 1-0 o gol do Thales Magno no segundo tempo. Não convenceu o torcedor ainda, mas voltou com os 3 pontos de lá e é o que precisava mesmo. Agora, o próximo jogo é no final de semana contra o São Paulo no Morumbi. E o São Paulo, ontem, jogou razoavelmente bem e conseguiu empatar com o RB Bragantino. Tomou a virada, né, 2-1, que ele abriu o placar, mas conseguiu empatar. Então, o São Paulo está bem. Esse jogo São Paulo e Corinthians vai ser bom. O Palmeiras empatou em casa com o Mirassol. A torcida no final, tá o o Palmeiras precisa melhorar. Voltou da Copa do Mundo de Clubes meio gozado, né? O Grêmio, pela Sul-Americana, tomou um pau do Alianza Lima, 2-0. Tomou 2 gols em 2 minutos. Quarta que vem, na Arena, é o jogo da volta. Ele precisa de 3-0 para se classificar para as oitavas de final. Vai ser muito difícil. Esse time do Alianza Lima não é bobo, não. E hoje tem Flusão contra a Raposa. Jogão, hein? Bom jogo esse. Tá bom? Amanhã a gente volta. Abraço, se inscreve no canal. Tchau.